algum aviso de... Você acha que... Ah, não, inclusive tem as datas novas que são lá. Não, dá os avisos. Tá bom. Bom, então vamos... Ai. Então a gente vai dar início aos trabalhos essa tarde, mas antes de iniciar a gente vai ler alguns avisos aqui da casa. O primeiro aviso é que no dia 23 de maio de 2009, a partir das 20h30, vai ter o baile dos anos 60 na Sociedade Esportiva Palmeiras. O ingresso é R$30. E vai ter um concurso também que as 3 melhores pessoas caracterizadas ganharão prêmios. Então, quem quiser participar, conversa com o Márcio. E aqui a casa a gente tem atividades, evangelização infantil, plantão de atendimento. As atividades, palestras e passes, elas acontecem todos os dias, com exceção de sextas-feiras. A evangelização infantil, domingo às 10 horas. O plantão de atendimento, às segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 19h15. Na quarta-feira, a partir das 13h15, e no sábado, às 16h30 e domingo, a partir das 9h30, também tem plantão de atendimento. A assistência social, ela acontece todos o segundo sábado de cada mês. E a gente também faz alguns trabalhos sociais com distribuição de cestas básicas. E quem quiser cooperar pode trazê-lo trazendo 1 quilo de alimento não perecível. Pode ser leite em pó, café, açúcar, arroz, feijão, sal e etc. E a cada 15 dias aos sábados tem distribuição de lanche para moradores de rua aqui nas imediações de Santana. Quem quiser participar ou colaborar também vai ser muito bem-vindo. E esse mês a gente tem algumas datas espíritas que serão comemoradas. Dia 27 de maio de 1832, nasceu na Rússia o cientista Alexandre Aksakov, espírita e diretor de 2 jornais de estudos psíquicos. Dia 7 de maio de 1878, nasceu em Piracicaba Pedro de Camargo Vinícius. Dia 1º de maio de 1880, nasceu em Sacramento Eurípides Barçanufo. 5 de maio de 1927, nasceu em Feira de Santana Divaldo Pereira Franco. E por fim, dia 22 de maio de 1932, moços espíritas reunidos em São Paulo e no Centro Espírita Maria de Nazaré constituíram o primeiro núcleo de mocidades espíritas do Brasil. E só para informar os que estão aqui presentes, é que essas palestras são gravadas pela internet, é só acessar que elas ficam o mês inteiro, né? E aí pode assistir, quem não conseguiu pegar a palestra inteira pode assistir depois pela internet, né? Então, antes de começar, agora a gente vai fazer nossa prece inicial. Vamos fechando os nossos olhos, abrindo nossos corações, agradecendo ao plano espiritual por mais essa oportunidade de trabalho, por esse aprendizado. Vamos pedindo também que Ele nos ilumine nessa palestra para que possamos assimilar todos os ensinamentos, que ilumine também o nosso expositor para que ele consiga nos transmitir os melhores conhecimentos. E vamos pedir ao plano espiritual que permaneça aqui conosco ao longo de todo esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. O nosso palestrante de hoje é o nosso amigo Amir, da Federação, que ele vai falar sobre o tema exaltação ao trabalho. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Satisfação estar aqui mais uma vez, né? Convite da Casa do Caminho. Reunidos em nome de Jesus, né? Jesus nos acompanhe e nos ilumine para falar e para ouvir, né? O tema de hoje chama-se Na Exaltação do Trabalho. Ele é tirado do Livro da Esperança, que é um livro de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier.
É o item 59. Ele comenta aqui um trecho do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. E aí ele faz alguns comentários aqui, o Emmanuel, sobre como é ruim, como é pernicioso para nós ficarmos parados. Que tudo que não é usado acaba enferrujando, não é? A mediunidade, se não trabalhada, pode acabar gerando algum tipo de acúmulo, né? De fluídico na pessoa, que isso pode até acabar fazendo algum mal. A enxada parada enferruja. Aqui ele fala também que o campo largado em abandono furta-se ao cultivo dos elementos nobres, necessários à inteligência na terra, e transforma-se gradativamente em deleitoso refúgio da tiririca. E quem persevera na preguiça não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão, em que fatalmente se arruinará. Então é um convite aqui, mais um, como tantos que já tem na doutrina espírita, mais um convite ao trabalho. Aí alguém poderia pensar o seguinte: nossa, mas eu já trabalho tanto, né? Eu entro às 8 da manhã, saio às 8 da noite, chego em casa, ainda tem que lavar roupa, ainda tem que cuidar de filho, ainda tem que fazer um monte de coisa. Mas não é bem esse trabalho. Também, lógico, né, que a gente também precisa. Nós estamos no mundo, nós somos espíritos, mas nós estamos encarnados. Se nós estamos encarnados, nós precisamos trabalhar também para ganhar o nosso pão de cada dia. Precisamos desenvolver a nossa inteligência através do nosso trabalho. Mas não é só isso que ele está se referindo. O Emmanuel se refere principalmente, além desse tipo de trabalho material que nós falamos, ele se refere principalmente ao nosso trabalho pela evolução do espírito. E como é que nós podemos evoluir pelo trabalho? Bom, então vamos pensar o seguinte, porque muita gente fala: nossa, mas nas outras religiões é tão fácil, né? Basta dizer que aceita Jesus, basta ser batizado, alguma coisa assim, a gente já está salvo. No Espiritismo dá um monte de trabalho. Então a caridade verdadeira dá um trabalhão. Evoluir espiritualmente, verdadeiramente dá um trabalhão? Dá um trabalhão. Mas nós estamos aqui para isso, né? Porque nós temos que recordar o seguinte: o Kardec, no Livro dos Espíritos, os espíritos responderam para ele que todos nós somos criados simples e ignorantes e que fatalmente, essa é uma das poucas fatalidades que nós temos na doutrina espírita, fatalmente nós chegaremos ao Pai. Então fatalmente nós saímos desse passado simples e ignorante, vamos reencarnando e voltando para o plano espiritual, reencarnando e voltando para o plano espiritual, até que um dia nós chegaremos a ser espíritos puros. E o que depende do nosso livre-arbítrio nesse caso é a velocidade com que isso vai acontecer. Mas que isso é fatal e um dia nós vamos chegar lá, nós vamos. Então, ou nós vamos chegar lá pela dor, porque a dor também vai nos empurrando no sentido contrário dela, ou nós vamos chegar lá pelo trabalho. E por uma combinação das duas coisas. Quanto mais trabalho nós aceitamos para fazer pela nossa evolução, menos dor nós vamos ter que suportar. Então essa velocidade, esse ritmo, esse caminho que nós vamos fazer para essa evolução, ele depende de nós, mas que nós chegaremos lá, essa é a vontade de Deus e isso não dá para mudar. Nós vamos chegar lá. Mas às vezes nós não temos essa consciência para chegar e evoluir somente pelo conhecimento. Somente pelo a gente ter o conhecimento, né, receber as instruções do Evangelho, da Bíblia, receber as instruções do Espiritismo, criar consciência e ir na direção do alvo. Às vezes nós temos essa vontade, né, os desejos do mundo, o desejo de ficar parado, o desejo de estacionar, às vezes, nos faz termos necessidade de alguma coisa para fugir. Então, a dor, às vezes, ela vem para nos impelir no sentido contrário a ela. Mesmo aquela crença, né, aquela crença antiga no inferno, nas penas eternas do inferno e no demônio, até isso já teve sua utilidade no mundo. Até hoje tem gente que se conduz nesse sentido, né? Mas essa crença, que hoje nós já consideramos ultrapassada, até isso já teve sua utilidade no mundo. Porque se nós não tínhamos consciência para evoluir, para seguir no caminho de Deus, fugir do demônio era uma coisa mais fácil. Então às vezes nós precisamos de alguma coisa para fugir, em vez de alguma coisa para nos chamar. A nossa natureza inferior ainda é teimosa. Nós ainda temos isso, né?
Isso é fácil de ver. Se você pegar a história do cristianismo mesmo, por exemplo, um dos primórdios lá da igreja, quando os evangelhos começaram a sofrer algumas adulterações, né? Se para causa do Cristo ninguém se mobilizava muito, não havia quem se mexesse muito, bastava colocar a figura de Satanás no meio que não havia quem não abrisse seus bolsos e fizesse doações para a igreja, tudo. Então isso nos mostra como até essas crenças nos mobilizaram em algum ponto da nossa evolução. Nós precisamos dessas crenças. Mas hoje nós não precisamos mais. A doutrina espírita já nos libertou nesse sentido, já nos mostrou que o universo é regido pelo amor. E a dor, ela aparece como consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio. A dor não é uma vontade de Deus. Deus não quer que a gente sofra. É que nós nos recusamos a seguir o caminho reto. Então a dor, às vezes, ela serve como uma guia para nós fugirmos dela e entrarmos no caminho do bem. Bom, então quer dizer que essa coisa da caridade, do trabalho pelo semelhante, não é uma invenção do Espiritismo? Então não é uma invenção do Espiritismo. Porque já estava na Bíblia. Eu até trouxe aqui alguns trechos aqui da Bíblia, que diz o seguinte: Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Será que isso quer dizer que todo mundo então tem que ser cristão para chegar no Pai? E aqueles que são budistas e que estão em lugares que nunca ouviram falar do Cristo, Deus não pode ter se esquecido dessas pessoas. Então não quer dizer que todos precisam ser cristãos, mas que todos precisam chegar a aprender o caminho do amor, o caminho da caridade, o caminho do trabalho pelo semelhante. Então a doutrina espírita nos ensina que nós chegaremos ao Pai. E Jesus disse que nós não chegaremos ao Pai senão por Ele, ou seja, se não seguindo os seus ensinamentos, esses ensinamentos de Jesus, andar uma segunda milha que a gente pede para caminhar a primeira milha, oferecer o outro lado da face, perdoa 70 vezes 7, tudo isso é trabalho por nós e pelo nosso semelhante. Tudo isso nos exige esforço, nos exige alguma abnegação, alguma renúncia. Então tudo isso é caminho para Deus. Na Bíblia também diz o seguinte: Paulo disse que a caridade é a mais importante das virtudes. Diz que tem até aquela música, né, que fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou sino que tine. Isso aí foi tirado do Paulo. É um plágio aí, né? E a Bíblia também diz o seguinte, que o maior mandamento, ou seja, Jesus disse que o mandamento que substituiria todos os outros, que sintetizaria todos os outros, seria: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como que nós podemos amar o nosso próximo se nós não nos dispomos a fazer nada por ele? Então é aquele amor que não produz frutos. É aquele amor que eu amo fulano, mas desde que eu aqui e ele lá. Ele com os problemas dele, cada um com seus problemas, né? Ele com o problema dele e eu cuido da minha vida aqui. Isso não é amor. Isso é alguma coisa beirando o egoísmo. No máximo a gente quer bem o outro, mas a gente não faz nada para que o outro esteja bem. Então isso não é amor verdadeiro. A Bíblia também diz o seguinte: quem quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o maior servidor. Então se nós nos dispusermos a servir aqui humildemente, a nossa condição espiritual, inversamente, ela decola. A nossa condição espiritual cresce muito, se nós nos dispomos a fazer a caridade humildemente pelo nosso semelhante. E por que humildemente? Porque às vezes a nossa caridade, que nós na nossa estreita visão, faz mais mal do que bem. Se nós chegamos para uma pessoa que nós achamos que está com uma necessidade, material ou moral, e nós chegamos a essa pessoa para fazer alguma coisa de bom a ela, nos colocando numa posição de superioridade, nos colocando numa posição de você é quem precisa de mim, não eu de você, essa caridade não vale nada. No máximo foi um ato de benevolência, mas nós fizemos mais mal ao íntimo dessa pessoa do que o bem. Se nós dermos um prato de comida com essa postura, essa comida vai alimentar essa pessoa por algumas horas. Mas a humilhação que nós fizermos ela sentir pela nossa empáfia de superioridade, às vezes pode durar alguns meses. Para ela, a pessoa que está já numa condição às vezes tão difícil, uma condição
que ela já se sente inferiorizada, nós chegamos lá e usamos esse prato de comida para inferiorizá-la ainda mais, para nos sentirmos superiores. E aí nós viramos para o vizinho: olha como eu sou bom. Eu reservo 1 hora por semana para fazer a caridade. Será que isso é caridade? Fechou, né? Já vamos para o céu direto, né? A Bíblia também conta Jesus conta uma história, né? Que o Senhor chegaria no momento da separação, colocaria os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita, conforme tivessem exercido ou não a caridade. Ou seja, por que nos colocaste aqui, mestre? Porque à esquerda, né? Não, primeiro à direita, né? Primeiro os da direita, as ovelhas primeiro. Por que nos colocaste aqui? Porque eu estive na prisão e foste me visitar. Porque eu tive fome e me deste de comer. Estive nu e me vestiste. Mestre, mas quando foi que fizemos tudo isso? E ele respondeu: a cada vez que fizesse isso a um desses pequeninos, a mim fizeste. E ele então diria aos bodes que estavam à esquerda, ou seja, que ainda não descobriram o amor, a caridade: apartai-vos de mim. Mas por quê? Porque tive fome e não me deste de comer. Porque estive nu e não me vestiste. Estive na prisão e não foste me visitar. Então, lançai-os às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então a Bíblia está cheia de exemplos onde a caridade e essa exortação de trabalhar pelo semelhante, ela é clara. Então a pessoa não precisa nem ser espírita para ter se considerar nesse dever de fazer a caridade, de trabalhar pelo semelhante, porque a religião cristã e mesmo as outras religiões, elas já colocam a necessidade da caridade, o trabalho pelo semelhante. Bom, então, se nós já sabemos disso pela Bíblia, nós colocamos em prática? Será que esse conhecimento que nós temos da Bíblia e até do Espiritismo é suficiente para colocarmos em prática? Às vezes não, porque às vezes nós ficamos aqui, ou falamos ou ouvimos a palestra, fazemos belíssimas vibrações, belíssimas preces, e aí chegamos lá fora, tem um mendigo. E nós olhamos e falamos: nossa, que terrível vir aqui na Casa do Caminho, porque sempre que a gente sai tem um mendigo na porta e a gente tem que dar alguma coisa, senão ele não se livra dele. Vou dar alguma coisa só para me livrar dele. Eu vou dar alguma coisa só para me livrar dele. Será que isso é caridade verdadeira? Será que isso se coaduna com os cânticos de louvor que nós fazemos aqui mentalmente, louvando a Deus e nos colocando a serviço da espiritualidade, fazendo as vibrações? Quando não chega às vezes a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém, nós não gostamos. Então olha que engraçado, às vezes o inimigo o maior inimigo que nós vemos no cristianismo é a própria lição do Cristo, né? De fazer alguma coisa pelo nosso semelhante. E por que nós devemos considerar isso então? Porque Deus socorre o homem pelo próprio homem. Quando esse mendigo pode ter feito uma prece a Deus, porque fazia 2 dias que ele não comia nada, alguma coisa assim, pode ser que a resposta de Deus às preces dele tenha sido nos colocar próximos dele, exatamente no momento em que nós estávamos mais sensíveis, que nós estávamos mais ligados com a espiritualidade amiga, quando nós saímos do centro espírita, e mesmo assim nós negamos alguma coisa a ele. Então, Amir, você está dizendo que a caridade então é só dar coisas? Não. A caridade de dar coisas, a caridade material, talvez seja a forma mais pobre de caridade. Porque a caridade tem outras faces. Existe a caridade moral, existem outros tipos de caridade que são têm até mais mérito do que essa caridade material, porque ela é a mais fácil. Mas ninguém pode negar que se nós chegamos para uma pessoa que não come há 3 dias e falamos: vou dar uma caridade moral para ele, vou dar um sorriso para ele e um abraço, e ele vai continuar morrendo de fome. E uma prece, Então, primeiro vamos tentar fazer alguma coisa pela necessidade mais imediata dessa pessoa, depois nós podemos tentar falar do Evangelho para ele, dizer que ele é filho de Deus também, e que todos esses sofrimentos têm uma causa e vão levá-lo a uma condição espiritual melhor. Mas nós não podemos esquecer dessa necessidade da caridade material. Essa própria distribuição que nós fazemos aqui cada 2 semanas, não é todo mundo que gosta. Às vezes tem gente que fala: não, vocês estão viciando as pessoas na rua. A sopa lá da federação, que alguns de nós já trabalharam, falam: vai dar sopa para vagabundo. Gente, não dá para pregar o Evangelho para pessoa com barriga vazia.
A pessoa que está com a barriga vazia, que não consegue pensar em outra coisa, a necessidade mais básica do ser humano é a alimentação, né? Sono, alimentação, ela não consegue ouvir nada, não vai nem entender o que nós estamos falando. Então é importante que nós tenhamos consciência da necessidade de fazer essa caridade da maneira que ela é necessária. A material, quando ela é necessária, a moral, quando ela é necessária, a caridade o ensinar, quando ela é necessária, ensinar o espiritismo, ensinar o evangelho, ensinar pessoas a ler e escrever, se for o caso, tudo isso é caridade, tudo isso é trabalho pelo semelhante, mas nós temos que fazer o trabalho de que elas têm necessidade, no momento certo. Mas a gente sempre tem uma desculpa, né? Eu já entendi que tem que fazer caridade, a Bíblia já disse, o Espiritismo já disse, mas é muito difícil fazer a caridade assim. Uma desculpa típica de espírita é, eu vou esperar, já que eu tenho várias encarnações para fazer, eu vou esperar a próxima, porque nessa eu estou tão ocupado, nessa eu tenho que estudar, eu tenho que fazer o curso de espiritismo, porque como é que eu vou fazer o curso de espiritismo e ainda ter tempo de fazer a caridade? Ou uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Tá, aqui temos aqui um testemunho. Temos aqui um testemunho, né? Testemunho de que nós damos fé, né? Você já está precisando demais, hein? Você precisa começar a fazer. Bom. Mas enfim, a gente tem essa desculpa de que nós vamos esperar a próxima encarnação. Poxa, mas a encarnação é valiosa. Né? Deus nos coloca aqui, a fila para reencarnar lá, para fazer o que nós estamos nos negando a fazer, é uma fila imensa. Será que nós não imploramos para ter essa chance de fazer a caridade, que nós temos essa chance hoje? Será que a gente não implorou para ter essa possibilidade e agora a gente não está dando valor? Tem tudo isso, né, que a gente tem que pensar. Outra desculpa muito comum que a gente costuma ouvir é o seguinte: olha, a necessidade é tão grande, em todos os sentidos, a material e a moral, que não adianta. Eu não vou fazer a caridade porque eu não vou conseguir mudar nada. Então, o que adianta? Se tem, sei lá, 70 milhões de famintos no Brasil e eu vou dar comida para 4 pessoas, não vai fazer diferença nenhuma. Arredondando a conta, continuam 70 milhões de pessoas famintas. Mas o que seria se todo mundo pensasse assim? Ninguém faria nada. Né? Todo mundo deixaria para o governo fazer e ninguém faria nada pelo semelhante. Nos vem à cabeça agora uma história de um garoto que estava caminhando pela praia e tinha um homem atrás dele olhando, e ele olhava aquele menino e aquele menino ia pegando as estrelas. Tinha milhares de estrelas do mar na areia, ali secando no sol, e ele pegava carinhosamente uma por uma, ele pegava aquelas estrelas do mar que ainda estivessem vivas, levava, ele não jogava assim, né, que nem a gente num bumerangue, né, ele pegava a estrela do mar carinhosamente e colocava na água, onde aquela estrela poderia sobreviver. E ele ia com toda a paciência do mundo, já fazia horas que ele estava ali, ele pegava cada uma daquelas estrelas e levava até a água. E o homem que estava atrás dele, que não conhecia, disse: nossa, que menino maluco, né? O que ele está fazendo, né? Aí não aguentou de curiosidade e foi perguntar para o menino: o menino, o que você está fazendo? Não, tio, é que essas estrelas do mar, como a maré está meio agitada hoje, às vezes a onda traz essas estrelas do mar e a onda volta rápido para o mar e elas ficam no seco, elas não conseguem voltar para o mar. E se nós deixarmos aquela no sol, todas elas vão morrer secas no sol. Aí ele falou: menino, não é possível que você está preocupado com isso, porque não vai fazer diferença nenhuma. Olha aqui, tá vendo? Você tem milhões aí de estrelas do mar, você não vai conseguir tirar todas. Então, para que você se preocupar com isso? Vai jogar bola, vai fazer alguma coisa. Por que você está preocupado com essas estrelas do mar? Não vai fazer diferença mesmo. Aí o menino pegou, olhou para o homem, com toda a humildade de criança dele, com toda aquela inocência de criança, pegou a próxima estrela e falou assim: moço, está vendo essa estrelinha aqui? Será que se ela pudesse responder para o senhor, ela diria que eu não fiz a diferença? Para ela eu fiz a diferença. Então, se nós não podemos fazer a diferença no todo, vamos fazer a diferença no nosso círculo de vida. Porque a caridade a que nós somos convidados não é de salvar o mundo, é a caridade perto de nós. Será que Deus colocaria em ombros tão frágeis a obrigação de salvar o mundo? Deus seria um tolo se confiasse nos nossos ombros frágeis para suportar uma incumbência desse tamanho. Então, realmente, Deus não espera que salvemos o mundo, espera que nós façamos a nossa parte.
E tem pessoas também que dizem o seguinte: eu não sei como começar. Eu quero tanto fazer alguma coisa boa, mas eu não sei como começar. Eu não sei. Você pode se integrar, por exemplo, num grupo de voluntariado. Pode dar sua doação para um grupo de voluntariado. Aqui na casa, inclusive, nós temos a doação de cesta básica. As pessoas que querem ajudar serão bem-vindas. Mas eu não confio nas instituições, eu não sei se isso vai chegar a quem precisa. Não, tá bom, então se você não confia nessas instituições, pega o rumo de uma periferia, alguma coisa assim, que você vai ver muita gente necessitada. Mas na periferia tem favela e eu tenho medo de ser assaltado. Bom, então vai a um hospital onde tem pessoas que precisam de um pouco de carinho, pessoas em fase terminal, às vezes, de câncer. Mas no hospital só tem doente e eu tenho medo de doença. Bom, tudo bem, então vai a um presídio, né, conversar com as pessoas, tentar levar o evangelho. Mas no presídio só tem preso. Poxa, mas então, o que nós vamos exigir das pessoas para poder fazer o bem? Será que tem que exigir uma certidão do cartório do distribuidor lá dizendo que ele não tem ações cíveis contra ele? Vamos puxar a ficha do Serasa dele para dizer que ele não deve ir na praça? Aquela certidão da Receita Federal para ver se ele não está devendo o imposto? Será que é isso que nós esperamos, uma pessoa preencher todos os requisitos? Se nós esperamos tudo isso, nós vamos dar a quem não precisa. Quando a pessoa nos chega aqui na casa, quer ser atendida no atendimento fraterno, por exemplo, nós não exigimos nada dessa pessoa. Nós temos que atendê-la como um irmão que vem à casa buscar esclarecimento, buscar o tratamento espiritual, às vezes com problemas obsessivos graves. Não devemos ficar nos perguntando quem é, o que ele faz, se ele merece mesmo passar por aquilo. Não, isso nós não estamos aqui para isso, nós estamos fazer a caridade a quem precisa dela. Não é? Nós sempre temos aquela coisa de julgar o outro, nós queremos nos sentir melhor que o outro. Se ele está passando por isso, Deus sabe o que faz. Se ele está passando por isso, a justiça divina é que está agindo sobre ele. Tudo bem, nós sabemos que o escândalo, às vezes, que nos acontece, e o escândalo é necessário, como diz Jesus, ele é realmente um instrumento da justiça divina. Mas nós devemos tratar, não somos nós que somos competentes para julgar essa pessoa. É que na nossa cabeça, justiça e vingança ainda são coisas muito semelhantes. E a justiça divina não é vingança. Nós não precisamos ser o instrumento do escândalo. Ninguém vem aqui para fazer o outro sofrer. Né? Nós nos colocamos, às vezes, como instrumento da justiça divina e viramos o instrumento do escândalo, mas nós não viemos aqui para isso. Isso é mau uso do nosso livre-arbítrio e amanhã nós vamos passar pela mesma pessoa, pela mesma coisa que a pessoa está passando para que possamos aprender. Né? Até que horário eu tenho? Está quase já? 5 minutinhos? Nossa, tinha tanta coisa para falar aí. Tá bom. Esse assunto rende, né? E a gente precisa pensar o seguinte, né? Bom, então, supomos que nós já superamos essa fase toda e somos caridosos, realmente. Nós vimos aqui ao centro, participamos do atendimento, atendemos as pessoas gostam de conversar conosco, saem melhores do que chegaram. Mas em casa? Como é que nós somos em casa? Porque no centro todo mundo é santo, né? Todo mundo está me vendo aqui pela internet e fala, nossa, esse cara é demais, né? Pergunta para minha esposa que está aqui na plateia se a opinião dela é a mesma. É bom, graças a Deus ela não está com o microfone. Porque aqui no centro é fácil, né? Nós gostamos de todo mundo, são pessoas que comungam da nossa maneira de pensar, pessoas que convivem 2 ou 3 horas por semana conosco. É fácil nós fazermos o bem assim. Mas em casa, onde estão realmente os nossos maiores desafios, né? Aquela sogra que se mete na vida da gente, aquele irmão difícil que quer usar tudo que é nosso, que tudo que é nosso ele pensa que é dele. E o nosso vizinho, aquele vizinho que gosta de fazer batucada às 3 da manhã, e o cisma de tocar bateria às 3 da manhã, será que nós conseguimos ser caridosos com essas pessoas? Que são as situações que realmente a vida nos coloca, a necessidade da caridade. Posso contar uma historinha rapidinho? Tinha um expositor, não precisa ficar pensando quem é, porque é uma história fictícia, tá? Não, é uma história fictícia. E era muito eloquente, ele era convidado, era disputado pelos centros espíritas a tapa para dar palestra, e fazer aquelas palestras que emocionavam as pessoas, e conseguiam fazer as pessoas realmente mudar, né? De vida e tudo. E um dia ele estava dando uma palestra, o salão com 400 pessoas, e ele lá, aquele fervor, aquela coisa.
De repente a esposa, os filhos não costumavam ir no centro com ele, né? Só de vez em quando. De repente ele olhou para o fundo e viu a esposa entrando. Nossa, né? O que será que aconteceu? Ela nunca vem aqui com as crianças, ainda cheia de mala. Está cheia de mala na mão. Deve ter morrido alguém, né? Nós vamos ter que viajar às pressas, porque a família dele era de outro lugar. Nós vamos ter que viajar às pressas. Morreu alguém. Quem será que morreu? E ele tentando falar de espiritismo ali, pensando quem será que tinha morrido para a mulher aparecer daquele jeito lá, né? Só que a mulher não estava com o semblante de quem estava de luto, assim. Ela estava tranquila, os filhos brincando com a mãe e tal. Tudo bem, né? Mas ele, mesmo assim, ele deu aquela acelerada na palestra, tentou manter ainda a calma e deu uma acelerada. Acabou, tal, não quis tomar água fluidificada, não quis tomar passe, quis ir embora rapidinho. O que foi, né? Falando com a mulher. Nada, não foi nada. Falei, mas o que foi que você chegou aqui com as crianças de mala e cuia? Não, é que eu vou conversar com o dirigente, depois a gente vai mudar para cá. Como vai mudar para cá? Vocês vão morar no centro? É, porque o cara que está dando palestra aí é completamente diferente daquele traste que eu tenho que aguentar em casa. Então eu quero mudar para cá, porque aqui se não virar santo, então é aqui que eu quero ficar. Quero ficar justamente onde você é santo. Então, essa coisa da gente conseguir fazer a caridade só no centro, também não resolve, né? Porque a gente não pode chegar e dar uma carteirada no plano espiritual, dizendo, olha, eu sou, tá aqui, ó, São Pedro fica com a chave do céu, não é? Chegar para São Pedro, dar uma carteirada, né? Falar, ó, dirigente espírita, palestrante, 18 anos de curso, caridoso, faço palestra, dou passe, né? Não vai me dizer que o senhor não vai deixar entrar aqui, né? Ele falou, nossa, mas como é que você vai entrar aqui com o perispírito cinza escuro? Tá vendo? Todo mundo que está aqui está com o perispírito alvo, resplandecente, o teu é cinza escuro, como é que você quer entrar aqui? Então no plano espiritual não dá para a gente querer dar a carteirada, né? O nosso perispírito ele realmente nos diz quem nós somos. Bom, o tempo já está andando, só falar um trechinho de uma coisa que sempre me marcou no livro Nosso Lar, que é sobre essa questão do começar a trabalhar, né, do começar a trabalhar pela nossa evolução, do começar a fazer a caridade. Quando ele foi livrado ali do umbral pelo Clarencio, que ele tinha ficado 8 anos ali no umbral, ele deixa 2 ensinamentos muito importantes. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Então essa é a lição de quem passou 8 anos ali sofrendo e que só depois que se voltou para Deus, ele pôde se colocar na condição de ser socorrido. Então, pessoal, vamos aproveitar essa grande oportunidade que nós temos aqui. Estamos reencarnados, temos possibilidade de fazer tudo pelo nosso semelhante, temos o conhecimento evangélico e temos o conhecimento espírita. Então, nada melhor para a nossa própria evolução do que nós começarmos a trabalhar um pouco mais e um pouco antes. Muita paz a todos. Bom, parabéns pela palestra, mas é incrível, toda vez que o Amir vem dar palestra aqui no centro, eu fico me sentindo super mal, porque tudo que ele fala é o que eu faço normalmente. Mas eu já falo olhando para você de propósito, para ver se você se conscientiza. Não, mas é verdade. Acho que você tocou em tantos pontos, assim, em tantas situações que a gente vivencia no dia a dia, que às vezes a gente não se dá conta. E realmente aquele exemplo que você deu, que às vezes a gente encontra alguém aqui fora, num momento... E eu nunca tinha parado para pensar nisso, que às vezes Deus nos coloca perto de alguém que está passando dificuldade porque a gente tem condições de ajudar. Porque a gente sempre pensa, ai, que saco, lá vem essa pessoa de novo, não é? A gente sempre pensa... E agora, enquanto ele estava falando sobre isso, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, realmente, às vezes acontecem coisas tão inusitadas na nossa vida, às vezes você está no supermercado e acontece uma situação e você nunca parou para pensar que talvez aquilo tivesse sido premeditado, o plano espiritual colocou aquela pessoa para de repente você passar alguma informação ou dar alguma dica. E assim, eu achei muito interessante ele ter falado isso, porque eu nunca tinha parado para pensar. Eu achei muito bacana. É porque quando nós fazemos preces, né? Às vezes a gente assiste aqueles filmes antigos, né, sobre Deus, tal, e pensa assim, não, quando Deus atender as minhas preces, eu vou perceber, porque os céus vão se abrir e vai cair, o mar vermelho vai se abrir, alguma coisa assim, e vão cair anjos para me atender. E às vezes não. Às vezes é um de nós que somos a resposta às preces daquela pessoa. E Deus está colocando toda a fé do mundo na gente, e que a gente vai ser realmente a resposta, e a gente vai passar reto. A gente tem esse costume, né, de achar que não é problema nosso.
Ainda mais a gente tendo consciência da lei de causa e efeito, a gente sabe que não existe injustiça no mundo e que às vezes a pessoa realmente está passando por aquilo porque fez alguma coisa que lhe causou isso, né? Aí que a gente fala mesmo que, não, isso não é problema meu, ele que causou, deixa ele espiar, né? Às vezes a gente pensa assim, né? É verdade, eu tinha... Não, é interessante, né, a questão da oportunidade, né, como vocês estão colocando. Eu me lembrei de uma coisa no decorrer desse comentário. Muitas vezes, nós pensamos realmente isso, mas por onde eu começo? Eu não posso salvar o mundo inteiro, quem é que precisa mais? Então não vou fazer nada. Só que nós esquecemos de uma coisa, nós estamos fazendo por nós. Sim. Não importa. Mais beneficiados somos nós, né? Somos nós, então não importa o que vai ser feito, com quem, para quem, não importa. Fazer, né? É a Começar, atitude, né, que vai interessar. Nós esquecemos disso. A gente, né, vai logo pensar. E o livro Nosso Lar, é até interessante lembrar que realmente tem um trecho que, assim, as poucas regalias, vamos dizer, que o André Luiz teve no mundo espiritual e algumas coisas que ele conseguiu, que lhe foram concedidas, foram pelas preces de algumas pessoas que ele, como médico, tinha ajudado com consultas gratuitas. Ou seja, do mesmo jeito que não existe oração sem resposta, não existe o bem que nós façamos que não reverta em nosso próprio benefício de uma maneira ou de outra. Porque ele nos credencia a receber a caridade do outro. Então, né? Mas é bem por aí. E você estava falando da questão do trabalho. Eu me lembrei de um caso que aconteceu comigo mesmo. Aquela questão do... Eu trabalho tanto, né? Saio de casa de manhã, trabalho até à noite. E aquele lá que não faz nada, eu tenho tempo de ir no centro, né? Porque não é possível, né? Porque ele tem tempo. Uma vez, conversando com uma colega de trabalho, ela pensava exatamente como eu a respeito de um assunto. E o assunto era o seguinte: ela disse que ficava inconformada dela ter que levantar cedo para trabalhar, uma pessoa batalhadora que começou a estudar depois que os filhos nasceram para poder progredir na vida e dar um conforto melhor para os filhos. E o marido, nada. Não queria saber de nada. Quanto mais ela ganhava, mais ela progredia no trabalho, mais ele se acomodava. Até que teve um dia que ele parou de trabalhar de vez. E ela estava assim, injuriada com isso. Só que tinha uma coisa. Por que ela estava com ele? A pessoa boníssima que ele é. Olha. Ele é uma pessoa ótima. É aquela pessoa que, quando ela está para fazer algo errado, que vai prejudicá-la, ele a segura. Quando os filhos estão para tomar uma atitude errada ou estão tendo um comportamento errado, é ele que segura as pontas. Em casa, ele que lembra de fazer o evangelho, porque ela não lembra. E ele que irrita ela, né? E aquela coisa, ela falou, ele me dá uma paz, uma tranquilidade. Ela falou que dentro do centro espírita eu não encontro. Encontro na minha casa por causa dele. Aí, comentando isso, né, eu não sei, acho que naquele momento eu fui inspirada, eu comentei com ela justamente. Não. E uma coisa que fez com que eu mudasse também meu pensamento, porque até então eu pensava como ela. Naquele momento eu mudei meu pensamento, pelo que eu tive que dizer a ela. Falei, mas pensa bem, o trabalho dele, nesta encarnação, talvez não seja esse. Independente dele trabalhar materialmente ou não, independente, aí vem a nossa inconformação com a coisa. Mas talvez seja essa a tarefa dele. Outras coisas, dá para você relevar, são detalhes. Pois enfim, você diz que vive tão bem com ele. E o teu lar é uma santa paz devido às atitudes dele. Então, você tem que aprender com ele. E bem por aí, é a questão do trabalho. Sabemos nós o que lá, né, nos mistérios que envolve a trajetória de cada um, não está a nossa verdadeira tarefa. Pois é. E tem um trechinho do Evangelho que diz o seguinte, que a pedra rejeitada será o alicerce da construção. Então, olha só, ela fica injuriada com ele, né, ou seja, de uma certa maneira rejeita a atitude dele, mas vai saber do que essa atitude dele protegeu ela mesma. Né? Vai saber.
o propósito, porque tudo serve, né, a um propósito. Vai saber o que ela teria cometido, o que ela teria deixado de fazer, se não fosse esse jeitão dele. Né? Esse acho que era o desafio dela. O interessante, eu tenho três colocações a fazer. Primeiro, vou começar pela última, que foi a questão do caminho quando nos é dada a oportunidade. Eu sugeri a vocês, tem um filme nacional chamado Os Órfãos. Muito bom. Inclusive eu ganhei, foi presenteado a semana atrasada, nós tínhamos maravilhoso. Já tem o DVD para comprar? Já. Porque teve uma época que não tinha. Tem. É? Tem. Nós ganhamos uma cópia, mas nós ganhamos. Nós quem? O centro ou vocês? Não, nós. Vocês vão emprestar pra gente então, né? Sem problema. A cópia nós ganhamos para isso, tá? Então, justamente ali vai mostrar o que você falou. Então, a sugestão é, assista esse filme, Os Órfãos, tá? Para que possam, vai ilustrar o que vocês estão falando. A espiritualidade apronta. Mas ilustrando, nós estamos aqui na casa desde a sua fundação, só não sou o fundador, mas tudo mesmo ano da fundação na casa. Me afastei, nós fazíamos um trabalho de domingo, eu, Raquel, o Alexandre Guga e uma amiguinha nossa que está no centro, lá no Freguesia do Ó, hoje ela é presidente do centro lá na Freguesia do Ó. Nós éramos em 4 fazer esse trabalho, e às vezes dava superlotação, e teve um dia que nem a Raquel, nem essa menina veio, só veio o Alexandre. Trabalho de quê que é? Trabalho, palestras e fundos públicos. Tá. Trabalho do centro mesmo. Do centro, trabalho espiritual mesmo. Aí nós saímos do trabalho do Alexandre, depois, aquele dia teve uma palestra, e essa palestra deu 80 pessoas, que era do Luiz Ricardo, falando sobre ufologia, da Boa Nova. Deu 80 pessoas no trabalho, nós saímos. Quando chegamos aqui no farol da Jovita, o Alexandre, que tinha me levado, encostou no carro, quando ele parou no farol, veio uma cadeirante. A cadeirante se aproximou, a primeira coisa que ele foi fazer foi pegar umas moedas para dar. Eu comecei a rir. Ele falou, deu a moeda, ela pegou, né, ficou assim. Aí no meio, chegando até a minha casa, ele falou assim, mas por que você está rindo? Porque ela não te pediu nada. Você não sabe o que ela queria? Não, ela não te pediu nada. E não era o que você deu que ela queria. Como assim? Ela se aproximou, talvez ela quisesse ouvir alguma coisa de você. Você já foi no ato mecânico, já deixa aquela caixinha de moeda ali, né? Lá. E tem aquela carteira também que não tem nada dentro, que é aqui para dar pro ladrão, né? Que a gente deixa na porta, assim. Resumindo, ele me deixou em casa, no dia seguinte ele me ligou. Paulo, falei, fala. Voltei lá no farol. Voltou? Voltei. Mas não é caminho para sua casa. Não, mas eu voltei. Fiquei com aquilo na tua cabeça, eu voltei. Tá. Fiquei 4 horas conversando com a mulher. Olha só. Eu encostei no carro, subi na calçada, ela encostou no carro, e ela conversou comigo, chorou, contou todas as amarguras da vida dela. E você tinha razão, ela não queria, não era o dinheiro ela tinha. Até ao contrário, ela era uma pessoa super bem de vida. Porque ela estava naquele momento esperando, é que falaram para ela que ia passar alguém ali que ia ouvi-la. Tem um farol que eu às vezes passo para pegar a Radial Leste ali, sempre tem um monte de meninos ali pedindo, né? E um dia eu escutei um menino chamar o outro e memorizei o nome dele, ficou na minha cabeça o nome dele, né? Não foi dali 4, 5 dias, eu passei ali e era ele que estava pedindo de novo. Aí ele veio falar qualquer coisa lá, aí eu falei o nome dele, oi, tudo bom, não sei o que e tal. Ele me olhou assim, acho que nunca ninguém pensou em perguntar o nome dele. E eu também não perguntei, eu só sabia porque eu tinha escutado o outro falar, não que eu tivesse melhor por causa disso. Mas às vezes, essas pessoas realmente, elas precisam do dinheiro, lógico, mas às vezes elas precisam ser tratadas como seres humanos. E não como uma escória da sociedade, né, alguma coisa excluída, porque já são excluídos em tanta coisa. Se nós excluímos ainda, às vezes, a pessoa até do direito dela ser chamada pelo nome, de falar alguma coisa conosco e tal. É perigoso? É perigoso, né? Toda cidade grande a gente corre riscos, né, quando nós nos expomos a isso. Mas também às vezes nós exageramos, né, naquela coisa de nos proteger, nós acabamos nos isolando do resto do mundo, né? Julgamento, preconceito, né? Só para terminar, em relação, contei essa história para entrar na questão que você falou da caridade. Alguém precisa começar a fazer. Nós só precisamos também começar a aprender, falar assim, tem religiões que diz, tem que passar por aquilo. Nós temos que respeitar também o livre-arbítrio de cada um.
que a maioria desses caridosos de plantão não respeitam, tá? É aquela coisa, tem pessoas que estão naquela situação porque precisam passar por aquilo. Você quer ajudar, não impor, olha, você tem que aceitar. Procura saber se ela precisa de ajuda, se ela quer ajuda, né? Ou se a ajuda não é a conversa, como o rapazinho aí, o Zezinho aí que você falou, se não há conversa, se o não nome dele é Alex. Não esqueci mais. Se não precisam. É o Alexandre, é o Guga. É o Guga. Você vê que a história é a mesma. Porque você não precisa. Agora, se precisa, vamos respeitar o livre-arbítrio dele. Sim. Tá? Para que nós nos tornamos pessoas chatas e nem fazemos falsa santidade, como nós temos aí em outras religiões, falsas santas, que desrespeitam a religião alheia. Né? Como diz o judeu, a caridade não é voluntariado, é obrigação. Quem tem que fazer. Tá? É isso aí. Quer comentar mais alguma coisa? Não? Ó, você não vai falar nada de casa, né? Contenha-se, por favor. Contenha-se, por favor, hein? Não, e nessa palestra achei legal também falar sobre a caridade em casa, né? Porque assim, Tira o a gente microfone às vezes dela, tem que André. avaliar Pega o microfone. que é caridoso Acabou o horário já. com os outros e o quanto a gente é caridoso em casa e quanto que é caridoso no trabalho. Que tem certas coisinhas pequenas, assim, que no trabalho você percebe que você poderia ter feito um pouquinho mais para aquele seu colega, aquele seu amigo, e você não fez. E se você está na rua entregando o lanche, entregando o nosso trabalho que a gente faz, você parece que quer se entregar mais pro cara que está na rua. Que é um cara que você nem colega conhece. que está no trabalho com você, que é uma pessoa que te conhece, que às vezes está precisando de ajuda, né? E também a pessoa que mora em casa com a gente também precisa. A gente fala, agora a gente está cansada, não vou fazer comida agora, estou cansada. Aí a gente acaba doando mais para o outro na rua do que para nossa própria família, do que para nossos amigos, né? Que é os que realmente nos pedem, né? Silenciosamente às vezes, mas que nos pedem, né? Amir, muito obrigada pela sua palestra, muito boa mesmo. Então, agora a gente já está bem estourado. Então, vamos fazer as nossas vibrações, depois a prece final. Você pode apagar, por favor? Então, nesse momento, com o nosso coração tranquilo e sereno, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e vibrar por todos aqueles nossos irmãos que neste momento estão mais necessitados do que nós. Vamos vibrar os nossos melhores sentimentos de amor, de equilíbrio, de paz e tranquilidade. Vamos vibrar por todo o planeta Terra, pela paz no mundo, vibrando principalmente por aqueles países que se encontram em guerras, passando por conflitos, privações materiais, que eles possam encontrar entendimento, respeito mútuo. Vamos vibrar por todos os dirigentes de todos os países, principalmente do Brasil, essa pátria maravilhosa. Vamos vibrar para que eles tenham discernimento e tranquilidade na tomada de todas as decisões. Vamos vibrar também por todos aqueles nossos irmãos desencarnados que se encontram na crosta, nos umbrais e nas trevas, que eles possam encontrar a luz, mãos amigas que possam acolhê-los. Vamos vibrando também por todos aqueles encarnados que se encontram nos hospitais, nos presídios, nos asilos. Vamos vibrando também os nossos melhores sentimentos para todas as crianças, principalmente aquelas que se encontram abandonadas nos orfanatos, nas ruas, que elas também possam encontrar pessoas que queiram acolhê-las, que queiram abraçá-las, dar todo o carinho e o afeto que elas merecem. Vamos vibrar agora por nossos locais de trabalho, por todos aqueles colegas que lá estão conosco, para que possamos manter sempre um ambiente harmonioso, de muita paz e respeito,
com os nossos demais colegas. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares que residem conosco, por todos os cômodos da nossa casa, pedindo a Deus, ao plano espiritual, que nos auxilie a manter um padrão elevado, com muito respeito. Vamos vivendo por fim, por nós mesmos, pedindo a Deus, aos nossos mentores, que nos auxiliem cada vez mais a praticar a caridade, que eles não permitam que nós incidamos nos mesmos erros e que a cada dia mais possamos ser pessoas melhores, mais caridosas com o próximo e com nós mesmos. E por fim, mais uma vez, vamos agradecendo ao plano espiritual que aqui esteve conosco, por todo esse amparo, agradecendo também por mais essa oportunidade de trabalho, pela oportunidade da vida, e pedindo humildemente que possamos retornar aos nossos lares, assim como chegamos. Que assim seja, graças a Deus.